Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos conhecer algumas curiosidades bíblicas para que você possa aumentar a sua cultura e conhecimento acerca deste importante livro da humanidade. E que tal começarmos pelo título que ele contém? Bíblia Sagrada. Você sabe de onde vem esse nome? Bem, sagrada é fácil, significa algo santo, separado para um fim religioso, etc. Mas e quanto à palavra Bíblia? Para responder a esta pergunta, devemos recorrer à história de uma planta muito comum nas ribeiras do rio Nilo e que conhecemos pelo nome de papiro. O papiro, típico do Egito, foi a mais antiga matéria-prima usada na fabricação de papel. Eles geralmente cortavam seu caule e a partir dele faziam tiras que virariam folhas de papel. Eu tenho aqui comigo algumas dessas tiras que vieram diretamente do Egito. Elas são tiras de papiro. Quando ele ainda estava molhado, elas eram traçadas na posição que você vê aqui. E finalmente, depois de secadas ao sol, ficavam coladas umas às outras, formando folhas de vários tamanhos, como esta aqui, por exemplo. Essas folhas eram resistentes e nelas era possível imprimir o que você queria, como, por exemplo, o alfabeto egípcio. Mas a história do papiro não para por aqui. Por muitos séculos, os egípcios plantaram o papiro e o exportaram para várias cidades do mundo antigo. Em pouco tempo, ele se tornou a principal ferramenta de trabalho dos escribas. Nos tempos de Roma, o papel importado do Egito passou a ser extensivamente usado pela elite do império. Pensadores a mando de César escreviam nele as leis, diretrizes e histórias do povo romano. Mas este não era um produto barato. Por isso, pouquíssimas pessoas teriam acesso a uma simples folha de papiro em branco. Só para você ter uma noção, uma antiga fonte nos diz qual seria o preço de um rolo de papiro na cidade egípcia de Tubtines. Esta simples folha, este rolo de papiro, custaria o equivalente a 4 moedas como esta que você vê aqui. Uma simples folha de papiro custaria o equivalente a 2 óbolos, 2 moedinhas como esta que nós temos aqui. Agora veja, essa era a cotação do papiro por volta do ano 45 depois de Cristo. Nesta mesma época, um trabalhador braçal bem remunerado teria que trabalhar em média 8 dias, isto mesmo, 8 dias para ganhar 4 dracmas, ou 1 dia para ganhar 2 óbolos. Noutras palavras, um rolo de papiro, apenas um pedaço desse, ou desse, daria mais de uma semana de trabalho. Esta folhinha aqui custaria um dia inteiro de trabalho braçal pesado. E como sempre houve atravessadores, esse preço chegava inflacionado em cidades da Grécia e Itália, sem contar a Espanha e a Grã-Bretanha, que ficavam bem mais distantes do Egito. Mas, a despeito disso, o papiro egípcio continuou sendo um dos mais importantes materiais de escrita no primeiro século. E por isso podemos supor que os originais do Novo Testamento foram também escritos em papiros e distribuídos entre as igrejas da Ásia. Mas o que tem a ver tudo isso com o nome Bíblia? É que Biblos é o nome grego dado ao caule do papiro e, por extensão, ao rolo de papel que seria o livro daquela época. Ora, a invenção pode ser dos egípcios, mas quem deu nome a tudo isso foram os gregos, provavelmente devido a uma cidade fenícia chamada Byblos, que também era exportadora de papiros. Logo, Biblos significa tanto papiro quanto livro em grego antigo. Não é por menos que até hoje o acervo literário é conhecido como biblioteca. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Biblos é o livro, ok. Biblion significa livrinho em grego. Agora, o grego, diferente do português, não fazia o plural usando S. No caso de plural diminutivo, trocava-se o final por um A. Assim, o plural de biblion, livrinho, seria biblia, livrinhos, ou coleção de pequenos livros. Agora ficou fácil.
o nome grego, Bíblia, passou para o latim e do latim para o português, e assim ficou conhecida esta extraordinária coleção inspirada diretamente pelo Espírito de Deus. Hoje a Bíblia é, sem dúvida, o livro mais vendido em todo o mundo. E embora muita gente não saiba, a Bíblia Sagrada foi o primeiro livro impresso no mundo ocidental. Isso mesmo. Ela foi impressa por volta de 1450 na cidade de Mainz, na Alemanha, pelo genial João Gutenberg. Ele foi tido por muitos como o inventor da imprensa, embora alguns, na verdade, pensem que ele, na verdade, copiou a invenção dos chineses. Seja como for, a sua impressão da Bíblia revolucionou a história do mundo ocidental. Quando Gutenberg expôs o seu plano de imprimir a Bíblia, todos achavam um absurdo, pensavam que ele estava ficando louco, porque tal tarefa estava muito além das possibilidades humanas do século XV. Só para você ter uma ideia, com as condições daquele tempo, o processo de imprimir uma única página seria muito demorado, porque eles precisavam arrumar todas as letras de impressão numa moldura e conferir se todas estariam ali bem arranjadas conforme o texto que se queria produzir. Assim, não é difícil imaginar quão trabalhosa teria sido a tarefa de imprimir ou reproduzir uma única página. Estes são alguns tipos móveis que Gutenberg utilizou. Agora você imagina, se pensarmos que seriam necessários pelo menos 1000 páginas para imprimir toda uma Bíblia, é fácil deduzir que os impressores morreriam antes mesmo de ver a sua obra terminada. Mas você sabe, na vida, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. João Gutenberg queria e por isso ele não desistiu. Trabalhou arduamente por mais de 8 anos e conseguiu o improvável, fez o impossível. Imprimiu 180 exemplares da Bíblia Sagrada, um feito estupendo para a história da humanidade. Diz os historiadores que a primeira frase que ele imprimiu com os tipos móveis foi o início da oração do Senhor: Pai nosso que estás nos céus. E como na época o papiro já estava em desuso, sobrava o pergaminho para a confecção dos livros. Ora, lembrando que o pergaminho é feito de pele de animal, a pele deveria ser esticada como esta reprodução moderna e cortada em quadrados para confeccionar as páginas do livro. Estima-se que 5.000 cabras, isto mesmo, 5.000 cabras, foram mortas para se imprimir apenas 30 exemplares da Bíblia, os 30 primeiros. Já imaginou a trabalheira? Agora, uma história tragicômica. Depois que os primeiros exemplares da Bíblia foram impressos, Gutenberg encarregou um dos seus sócios a vender os livros para conseguirem fundos para cobrir todas as despesas iniciais. Esse sócio chamava-se João Fust, e ele não teve muita dificuldade em fechar o primeiro negócio. Ele vendeu a sua primeira Bíblia para Carlos VII, o rei da França. A Bíblia custou ao rei o preço de 50 Gulden, isto é, 50 moedas de ouro. Só para ter uma noção do que isso significa, basta saber que naquela época, um trabalhador mediano da Europa precisaria trabalhar um ano inteiro para ganhar entre 2 e 30 Guldens. E uma casa de pedra, artigo de luxo naquela época, custaria 100 Guldens. Agora faça sua conta. Com o dinheiro de um livro, daria para quitar 50% de uma casa de luxo ou pagar um trabalhador braçal por mais de um ano. Esta é uma das 48 cópias restantes da Bíblia de Gutenberg, exposta na biblioteca de Yale. Este outro exemplar, guardado na biblioteca do Congresso americano, está avaliado hoje em mais de 30 milhões de dólares. Mas a história da primeira compra não acabou com a venda para o rei Carlos VII, não. Assim que saiu do Palácio Real, o sócio de Gutenberg dirigiu-se ao arcebispo de Paris, que também comprou um exemplar pelo mesmo preço pago pelo rei. Passados alguns dias, o rei e o arcebispo se encontraram para trocar ideias acerca do maravilhoso livro que cada um adquirira. Pois bem, cada um queria ver o livro que o outro comprou, e ao trazerem os exemplares para o mesmo ambiente, perceberam assustados que ambos eram iguaizinhos um ao outro. É que naquela época, acostumados apenas com cópias feitas à mão, era de se supor que um livro jamais seria exatamente igual ao outro. Isto seria impossível.
Assim chegaram à única conclusão possível naquela situação. Estes livros, exclamaram atônitos, são obra do diabo. Gutenberg, coitado, teve de mostrar os segredos de seu negócio para não ser sentenciado à morte pelo crime de bruxaria. Dizem que, por causa disso, terminou falido e foi parar na miséria. Mas ele pode até não ter conseguido fortuna. Contudo, construiu uma verdadeira catedral do saber com a sua impressão. O mundo jamais foi o mesmo depois disto. E dizem que, ao terminar de imprimir a primeira Bíblia, Gutenberg teria declarado que a imprensa seria um exército de 26 soldados de chumbo, o material dos tipos móveis, e com este pequeno exército, ele mudaria e conquistaria o mundo. Realmente, a Bíblia hoje se espalhou por todo o globo. Este livro, a Bíblia, é inegavelmente o livro mais copiado e traduzido de toda a história. O New York Times nem a coloca na lista dos best-sellers, isto é, dos livros mais bem vendidos. E sabe por quê? Não porque ela não mereça estar ali, não é por isso. É porque seria covardia para com os demais títulos, que não chegam nem à metade do seu montante de publicação. É até difícil fazer a conta, mas a Sociedade Bíblica Inglesa calculou que de 1816 até 1975 já haviam sido vendidos algo perto de 2,5 bilhões de Bíblias em todo o mundo. Porém, um estudo mais recente diz que entre cópias completas ou porções, a Bíblia já ultrapassou os 6 bilhões de exemplares vendidos. Mas a própria pesquisa adverte que o número pode ser maior se computarmos que muitas Bíblias foram copiadas e distribuídas clandestinamente durante o regime soviético e outras fases de perseguição ao cristianismo. A Sociedade Bíblica Unida anunciou em 2010 que a Bíblia hoje encontra-se traduzida, no todo ou em parte, para 2.565 diferentes idiomas. Parece até muita coisa, mas não é. No mundo existem 6.860 línguas catalogadas pela Sociedade Internacional de Linguística, fora a estimativa de umas 300 ou 400 línguas ainda não catalogadas em regiões da África e do sul do Pacífico. Mas não sejamos pessimistas. Considerando que muitas dessas línguas são dialetos locais e que a maior parte daquela etnia consegue ter fluência noutro idioma, podemos dizer com segurança que 90% da população mundial tem condições de ler e entender a Bíblia graças ao árduo trabalho de tradutores que têm feito o seu melhor até hoje. Atualmente, perto de 4,7 bilhões de pessoas têm uma Bíblia disponível em sua primeira língua, e outros 542 milhões têm pelo menos o Novo Testamento ou alguma porção dela. Mas ainda assim, dentre os idiomas restantes, existem por volta de 340 milhões de pessoas se comunicando em 2.078 idiomas que precisam com urgência conhecer a mensagem da palavra inspirada. Vários esforços estão sendo feitos, louváveis esforços eu diria. Um deles é o da Aliança Global Wycliffe. O objetivo dessa aliança é que, até 2025, se tenham pelo menos começado o trabalho de tradução da Bíblia em todos os idiomas nos quais ela ainda é inédita. Oremos e trabalhemos para que esse projeto dê certo, pois assim sendo, a transformação que a Bíblia causará nessas culturas será inimaginável. Aliás, chamar a Bíblia de livro chega a ser, como dizem em inglês, um misnomer, isto é, um título inapropriado, porque a Bíblia é simplesmente sem igual. O ditador Mao Tse-tung, no auge de seu governo comunista na China, mandou imprimir 900 milhões de cópias do Livro Vermelho e obrigou, por força de lei, que cada cidadão adquirisse um exemplar. Mas, segundo o dicionário Webster, apenas 100 milhões foram vendidos, um número bem inferior aos quase 6 bilhões de Bíblias que mencionamos que foram vendidas e publicadas em todo o mundo. Tão logo o comunismo deu sinais de queda, a Bíblia entrou com força em países onde antes era proibida. Isto é, entrou oficialmente, porque cristãos corajosos nunca cessaram de levar a palavra de Deus a estes lugares, mesmo com o risco de sua própria vida. Há muitos clássicos interessantes ao redor do mundo. Mas faça um teste.
Isole dois grupos de pessoas sem nenhum contato prévio com a cultura judaica ou a cultura cristã ocidental. Dê para o primeiro grupo uma coleção de livros de autores famosos como Shakespeare, Goethe, Heidegger, Foucault e outros. Para o segundo grupo, dê apenas alguns exemplares da Bíblia Sagrada. Depois, peça para ambos os grupos examinarem os livros durante um determinado tempo. Dependendo, é claro, do nível cultural de cada grupo, é possível que muitos nem entendam Heidegger ou não tomem com profundidade a Foucault. Mas, ainda que entendam tudo, a experiência ficará apenas no campo da racionalidade. Já o segundo grupo, aquele que recebera exemplares da Bíblia, além dos conhecimentos racionais, você encontrará pessoas transformadas, amando tremendamente o Deus das Escrituras e desejosas de fazerem parte do seu reino. Eu sei que alguém dirá, mas esse experimento é muito utópico e fantasioso. Ele nunca foi realizado em lugar algum para sabermos qual seria o seu resultado. Ora, foi fantasiosa a descrição da sociedade perfeita que encontramos na República de Platão? Foram fantasiosos os resultados ou as reconstruções da utopia idealizada por Spencer, Hegel, Marx e Durkheim? Muitos intelectuais, é claro, pensam que não. Por que então seria fantasiosa mais essa experiência imaginária? Mas para não ficar apenas no campo do imaginário, lembremos que a própria história da humanidade confirma o poder da Bíblia em transformar vidas aos milhares, aos milhões. Procure na história um aficionado por Shakespeare capaz de dar a sua vida por uma interpretação de Hamlet. Você não achará. Procure pessoas que se converteram ou tiveram a sua vida transformada pela leitura da Ilíada de Homero, ou os que superaram vícios, depressões e falhas de caráter apenas porque leram o extraordinário José Saramago. Ainda que haja alguém, eu repito, isto será realmente uma extraordinária raridade. Agora faça o exercício contrário. Inicie uma investigação na história e veja quantas pessoas mudaram de vida pela leitura deste livro sagrado. E não somente isto. Quantos milhares de mártires deram voluntariamente a sua vida apenas por não poderem mais negar a fé que adquiriram nas páginas deste livro de origem divina? Gente fanática que não sabia o que estava fazendo? Não creio que seja o caso. Entre os mártires havia todo tipo de pessoas, intelectuais, camponeses, nobres, plebeus, ricos, pobres, escravos, cidadãos, pessoas dos mais diversos segmentos sociais, unidas num único e extraordinário elemento: a fé na Bíblia Sagrada. Gente, na verdade, de caráter, disposta a enfrentar os piores infernos para não negociar a verdade, que, aliás, é um dos bens mais preciosos da raça humana. Eles enfrentaram o martírio para que você tivesse hoje a oportunidade de ler o mesmo livro que eles leram. E, por favor, não confundamos o martírio bíblico com os supostos martírios vistos na história secular e no paganismo. Mesmo que muitos religiosos hoje enfrentem a morte por causa de sua fé, isto não é necessariamente um martírio. Provocar a própria morte e a morte de inocentes em nome de Deus não é martírio, é genocídio. Muitos oficiais de Hitler também se suicidaram ao saber que o Führer havia morrido. Mas eu repito, isto não é martírio, é desespero em meio à constatação de um fracasso. O Reich havia caído e por isso eles ficaram desesperados. Ser morto num genocídio também é algo do qual não se tem muita opção. Mas no caso do martírio, em razão da Bíblia, é diferente. Aquelas pessoas não enfrentaram a morte porque queriam matar o maior número de infiéis, ou porque não tinham escolha, ou ainda porque descobriram que o cristianismo era um fracasso. Não é nada disso. Eles tinham a chance de se livrar do sofrimento apenas cumprindo o ritual de negarem publicamente a verdade contida nas Escrituras e também de negarem o nome de Cristo que se revelou nestas páginas. Mas eles preferiram ficar fiéis. Morreram porque se tornaram pessoas de princípio. Medo? É claro que tinham medo. Eram gente de carne e osso como cada um de nós. Mas a fé bíblica forneceu-lhes uma força sobre-humana que somente quem a experimentou
pode conhecer. Agora veja, 40 diferentes autores, dos mais diversos níveis culturais e sociais, vivendo em séculos diferentes uns dos outros, sem nenhuma reunião editorial, nem combinação de pauta, tema, nada. Que livro poderia resultar de uma receita dessas? Nenhum é a resposta correta. Desafio qualquer editora a produzir algo que preste ou seja vendável em condições editoriais tão desfavoráveis como foi produzida a Bíblia Sagrada. Ninguém se arriscaria, seria jogar dinheiro fora e, no final, nenhum livro seria produzido. Mas ela está aqui, o livro de Deus, apresentando conceitos e profecias que jamais poderiam se cumprir no seu próprio tempo. E não somente isto, salvando almas e se tornando o maior best-seller de toda a história. Esse livro foi escrito por homens, eu sei, mas ele não é definitivamente uma obra humana. Há algo a mais aqui. Deixe-me então fazer-lhe um convite. Por que você não tenta hoje mesmo descobrir o que há de especial neste livro chamado Bíblia Sagrada? Comece a lê-lo hoje mesmo e descubra a revelação da história que Deus tem para a sua vida. Bem, o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas eu prometo que no próximo programa Evidências traremos para você mais algumas interessantes curiosidades acerca da Bíblia Sagrada. Portanto, não perca o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo.